você está? Bom, meu nome é Larissa Seibert e hoje eu vim trazer um vídeo falando a respeito das relações trabalhistas, talvez um dos vídeos mais cogitados aí nos últimos tempos, né? Devido às dúvidas, como que vão ficar essas relações trabalhistas, o que meu patrão pode ou não pode fazer, ou o que eu como patrão posso fazer, né, diante desse estado de calamidade pública, né, da Covid-19, do coronavírus. Bom, enfim, hoje eu vou trazer algumas informações a respeito da medida provisória que nós tivemos no dia 22 de março, 927 de 2020 é o número da medida provisória. E vou trazer várias informações. Mas antes de falar da medida provisória, eu quero falar de um dispositivo da CLT, que é o artigo 501, que ele vem trazer a possibilidade de dispensa por força maior. O que isso quer dizer? Bom, os empregadores, né, eles podem mandar embora o empregado alegando força maior, que é o estado de calamidade pública que nós estamos enfrentando, né? Se esse estado de calamidade pública interferir, né, de forma direta no negócio do empregador, né? Se a empresa for atingida diretamente, ele pode dispensar os empregados alegando motivo de força maior. Então, nessa modalidade de dispensa que está prevista no artigo 501 da CLT, ele não é obrigado a pagar aviso prévio e a multa do FGTS deverá ser paga em 20% e não 40%. E aí o empregado ele vai ter direito sim ao saldo de salário, ao 13º proporcional, às férias proporcionais, né? A única coisa que não teria direito é o aviso prévio e a redução pela metade da multa do FGTS. Então, se você for dispensado nessa modalidade, você tem direito a sacar o seu FGTS, mas não tem direito ao seguro-desemprego, ok? Essa modalidade ela não dá direito ao saque do seguro-desemprego, mas é um tipo de rescisão. Agora, entrando na medida provisória, né, 927, nós vamos aqui traçar algumas considerações muito importantes. A primeira delas é o artigo 2º, que ele veio trazer meio que uma carta branca, né? Quando o empregador ele fizer um acordo com o empregado, um acordo individual, ele pode trazer qualquer tipo de medida e esse acordo entre os dois, ele vai estar acima, inclusive, da CLT. Ele só não vai poder infringir direitos constitucionais, mas ele vai ter força de lei, se assim eu posso dizer, né? O artigo 2º ele diz assim: durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, ou seja, do dia 22 de março até o dia 31/12 do ano de 2020, que é o decreto de estado de calamidade pública, o empregador pode celebrar acordo individual escrito com o empregado a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Ou seja, o empregador e o empregado podem firmar um acordo individual e ele vai estar acima, inclusive, da CLT, só que tem que respeitar os direitos constitucionais. Isso é visando dar continuidade no vínculo empregatício, porque às vezes o empregador ele tem a vontade de permanecer, de que o empregado depois permaneça com o vínculo, né, de que as coisas voltem ao normal. Então ele pode, de comum acordo, fazer esse tipo de negociação com o empregado, ok? Então esse é um dispositivo muito importante aí dessa medida provisória, o artigo 2º. Qual que é outra possibilidade que nós temos que pode ocorrer também durante esse estado de calamidade pública? Pode haver a suspensão do contrato de trabalho. Aí que tá, várias pessoas agora dizem assim, não pode haver, porque o artigo 18 da medida provisória 927, ele falava sobre o empregador ele poder suspender o contrato de trabalho do empregado por até 4 meses. O que isso quer dizer? O empregado ficava
em casa, né, ou fazendo um curso de capacitação, que era o que o artigo dizia, enquanto não recebia o salário, enfim, porque a suspensão do contrato de trabalho, ele não dá direito ao recebimento de salário, ok? Então ele foi revogado, esse artigo foi revogado, então o empregador, ele não pode, né, de forma unilateral, impor isso sobre o empregado, tá? O patrão não pode impor isso sobre o empregado. Mas há possibilidade, sim, da suspensão do contrato de trabalho se houver comum acordo entre os dois. Baseado em quê? No artigo 2º. Então, o empregador, ele pode entrar num acordo com o empregado e falar assim, olha, eu não tenho condições de permanecer aí com as atividades, né? E aí eu gostaria de propor uma suspensão do contrato de trabalho por um período de tempo, por um mês, enfim. E eu não tenho condição de te pagar durante esse período. Se o empregado, ele concordar com isso, ok, está legal, porque é baseado no artigo 2º. Mas ele precisa concordar. Então, outra medida que nós podemos ter também é as férias antecipadas. O empregador, ele pode antecipar minhas férias? Pode sim, e a medida provisória, ela fala sobre isso também, tá? Ela diz que dá direito a que o empregador, ele conceda as férias antecipadas, inclusive, tá? Por exemplo, se você ainda não tem direito às férias. Eu trabalho só 8 meses, ainda não tenho direito às férias. O meu patrão, ele pode me dar férias? Pode, ele pode antecipar essas férias e quando você adquirir o direito às férias, você não vai mais tirar as férias porque você já tirou. Inclusive, ele pode antecipar férias futuras. A medida provisória diz isso. Então, se o empregador disser assim, olha, eu vou te dar férias de 3 meses, ele pode? Pode. E aí, durante 3 anos, você não tira férias. Pode também, é uma possibilidade, tá? Ele pode também antecipar feriados. Por exemplo, esse período que você vai ficar em casa, ele pode descontar depois nos feriados não religiosos, tá bom? O que isso quer dizer? Quando tiver feriados não religiosos, ele pode dizer assim, ó, você ficou 7 dias em casa, então vão ser os feriados tal, que você vai ter que trabalhar, tá bom? E os feriados religiosos também pode? Pode, desde que haja acordo entre o empregador e o empregado, tá? Os feriados religiosos só se for em comum acordo, e aí você pode trabalhar, se você ficou durante um tempo em casa, pode ser depois, no caso é a antecipação desses feriados, tá? Para ele te dar férias, o que precisa? A CLT diz que ele tem que comunicar com 30 dias de antecedência, né? No caso, a medida provisória, ela veio trazer a possibilidade disso acontecer num período inferior de tempo. Então, ele pode comunicar com 48 horas de antecedência só que ele está te dando férias, tá bom? E ele pode me dar férias de quanto tempo? A medida provisória diz que ele pode te dar férias de, no mínimo, 5 dias. Então, se você ficar 5 dias em casa, ele pode te dar essas férias de 5 dias. Deixa eu ver, período futuro de férias, foi o que eu falei, né, que ele pode antecipar as suas férias até, inclusive, 3 meses de férias. E o pagamento dessas férias, de acordo com a CLT, as férias, elas devem ser pagas antecipadamente. Então, antes de você retirar suas férias, o empregador, ele precisa pagar essas férias. A medida provisória diz que o empregador, ele pode, agora, não precisa pagar com antecedência durante o período, vou frisar isso, durante esse período de estado de calamidade pública, tá bom? Ele pode pagar até o 5º dia útil após as suas férias. Então, é como se você estivesse recebendo o seu salário normal. Ele não precisa te pagar com antecedência. Ele vai te pagar após o 5º dia útil. E o meu direito a 1/3 constitucional das férias. Ele tem que me pagar agora também? Não, ele pode pagar junto com o seu 13º. Então, ele pode conceder as férias agora para você e pagar o 1/3 constitucional juntamente com o 13º no final do ano. Ok? Então, férias, pagamento até o 5º dia útil subsequente pode acontecer e 1/3 constitucional das férias juntamente com o 13º salário, tá bom?
Outra coisa também que essa medida provisória ela prevê é o banco de horas, né? Ela veio também trazendo algumas mudanças com relação ao banco de horas. O empregador, você pode ficar devendo mão de obra para o empregador. E por exemplo, o banco de horas, né? Ou quando você trabalha demais, você tem direito a tirar dias depois, né? Não trabalhar em alguns dias, assim como também se você ficar em casa, você fica devendo esses dias ao seu patrão. Então esse patrão, ele pode também estar, você vai ficar em casa, mas esse período ele vai entrar no banco de horas, você vai ficar me devendo mão de obra. E ele pode te cobrar esse período que você ficou em casa até 18 meses após o final do decreto de estado de calamidade pública. O decreto de estado de calamidade pública termina no dia 31 de dezembro. Então, após o dia 31 de dezembro de 2020, o seu patrão ele pode exigir ainda 18 meses após que você pague esse período que você ficou em casa, podendo trabalhar, como eu falei, nos feriados ou fazendo horas extras em outros dias, ok? Entrando para o banco de horas, tá? E a respeito do FGTS, também essa medida provisória, ela veio trazer algumas alterações aí, porque ela diz que o FGTS de março, abril e maio, ele pode ser prorrogado, tá bom? Aí pro final do ano, e ainda você pode parcelar, final do ano não, após junho, e você pode parcelar ainda em 6 meses esse FGTS desses meses aí. Mas caso você mande embora, o patrão mande embora o empregado, ele tem que adiantar esses valores e pagar aí até o dia que ele trabalhou relacionado ao FGTS desse empregado. Ok, bom, essas são as principais mudanças que essa medida provisória veio impor durante esse período, né? E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí perguntas aí nos comentários, pode enviar pra gente que a gente vai tentar aí responder ao máximo, tá bom? Eu espero que esse período termine logo, né? Pra que a gente não fique aí, né? Com tantos problemas aí, como já estamos tendo na economia, enfim, né? E isso acabe logo também para que traga maior estabilidade de saúde também pra gente, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Nós estaremos trazendo outros vídeos também, então fica ligadinho aí e fica com Deus, até a próxima.